nessa videoaula, então a gente vai dar continuidade ao estudo da estrutura dos átomos, né, dos elementos químicos e da tabela periódica. Vocês vão só me ouvir, tive um probleminha aqui na câmera, tá? Então nessa e na próxima videoaula vou estar só falando aqui para vocês. Então nas videoaulas passadas nós vimos sobre a evolução das teorias sobre a estrutura dos átomos, quais são as principais partículas presentes no interior de um átomo e onde elas estão localizadas. Vimos também sobre o número de prótons, né? Então o número de prótons, ele é a identidade de um elemento químico. Cada elemento químico presente na tabela periódica apresenta uma quantidade de prótons diferente de um outro elemento. Vimos o que são os isótopos, né? Então que são átomos do mesmo elemento químico, ou seja, átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, porém com diferentes quantidades de nêutrons. Fizemos a nossa primeira relação entre a estrutura do átomo e a tabela periódica e vimos que a quantidade de prótons é representada pelo número atômico, que a gente está chamando de Z. Vimos também sobre o número de massa, que é a quantidade de prótons mais nêutrons, e estamos estudando átomos neutros dos elementos químicos, ou seja, átomos que apresentam a quantidade de prótons, que é a partícula com carga positiva, igual à quantidade de elétrons, que é a partícula com carga negativa. Então, nessa videoaula a gente vai estar vendo sobre os íons. Os íons, que são átomos de elementos químicos que não são mais neutros. A quantidade de prótons e de elétrons num átomo de um íon é diferente. E, portanto, nós vamos ver que os íons podem apresentar carga positiva ou negativa. Tá? Então, esse aqui foi o último exercício que foi proposto para ser feito, né? Em que vocês precisavam completar, calcular a quantidade de nêutrons a partir da quantidade, né, do número de massa, a quantidade de prótons a partir do número atômico, e para completar a quantidade de elétrons, a gente estava trabalhando com o elemento neutro, então a quantidade de elétrons e de prótons é sempre a mesma. Tá? Agora, então, essa aqui é uma representação, né, do que é um átomo neutro. Né? Então tá isso aqui, ó, a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. Agora, os íons, eles são átomos que ganharam ou perderam elétrons, tá? Os elétrons são as únicas partículas que vão se movimentar para dentro ou para fora de um átomo, tá bom? Agora, prótons e nêutrons ficam lá paradinhos. Então, se um átomo ganhar elétrons, ganhar mais elétrons do que ele já tem, né, inicialmente, ele adquire carga negativa, já que os elétrons são negativos. E nós chamamos esses íons de ânions. Se um átomo perde elétrons, ele adquire carga positiva, porque inicialmente ele tinha a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Ele perdeu carga negativa, ele fica com carga positiva em excesso. Por isso que esses íons apresentam carga positiva. E nós chamamos eles de cátions, certo? Então, cátions, íons com carga positiva, ânions, íons com carga negativa. Aqui tem uma representação do que seria isso, tá? Então, a gente parte deste átomo neutro, né? Um átomo que, se tem 2 prótons, terá 2 elétrons. Se ele ganha, olha, comparando aqui, ele ganha um elétron, ele tem uma carga negativa a mais, ele será um ânion. Então, esse aqui é um ânion com uma carga negativa, né? Porque ele tem uma carga negativa em excesso. E já um íon positivo, comparando com o átomo inicial, que é neutro, então se mantém os 2 prótons e ele perdeu um dos elétrons. Então, agora ele tem uma carga positiva em excesso. Né? Essas aqui se anulam e ele tem uma carga positiva em excesso. Então, esse aqui é um exemplo de um cátion com uma carga positiva.
Quando a gente trabalha calculando, vendo o número atômico, né, vendo qual é o número de prótons a partir do número atômico e tudo aquilo que nós já fizemos nas outras videoaulas, quando a gente trabalha com os íons, tudo é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a quantidade de elétrons, né? Já que os íons, os ânions e os cátions, são átomos que ganharam ou perderam elétrons, todo o resto se mantém igual, né? Então esse aqui, esse no lado esquerdo, é um exemplo do que acontece com um ânion, tá? Então aqui a gente tem um átomo de cloro neutro, a gente pode colocar uma carga zero aqui ou nada, né? Neutro. E tá aqui, o número atômico dele é 17, a gente consegue isso lá na tabela periódica, portanto o número de prótons dele é 17, o número de massa dele é 35, portanto, a partir do número de massa e do número de prótons, a gente tem o número de nêutrons dele que é 18. Como é um elemento neutro, tá aqui, número de elétrons igual ao número de prótons, 17 e 17. Um ânion desse elemento, um ânion com uma carga negativa, que é o que está sendo representado aqui, significa o quê? Carga negativa ganhou o elétron. Quantos elétrons, prof? Exatamente a quantidade presente na carga. Então aqui é uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron. Portanto, todo o restante se mantém igual ao elemento neutro, né? Porém, agora ele ganhou um elétron, ó. Então, se você vai comparar a quantidade de prótons e elétrons, ele tem um elétron a mais, tá aqui. Um elétron a mais está sendo mostrado pra gente nesse símbolo. E aqui, do outro lado, é um exemplo de um cátion, tá? Agora do elemento cálcio. Então, aqui está para o cálcio, né? O átomo neutro do cálcio, prótons e elétrons agora tem 20, prótons e 20 elétrons. Tá aqui, ó, número atômico 20, número de prótons é 20 também. Neutro, elétrons igual a prótons. E agora é um cátion com duas cargas positivas. Carga positiva significa que perdeu o elétron. Então, perdeu quantos elétrons? Perdeu 2 elétrons. Então, ele tinha 20, agora ele tem 18, né? Quando a gente compara a quantidade de prótons e elétrons, que prótons sempre vai ser exatamente o número atômico, então nós temos a tabela periódica disponível para nós, então nós sempre sabemos a quantidade de prótons que cada átomo de um elemento químico tem, tá? Então ele tem 20, duas cargas positivas, significa que ele perdeu 2 elétrons, então ele tinha 20, agora ele tem 18. Então se a gente for fazer, né, novamente aquele exercício, mas agora eu reelaborei e ao invés de estarmos trabalhando com o átomo neutro, agora estamos trabalhando com íons, tá? O X agora é um íon com 3 cargas positivas, ou seja, um cátion 3+. E o Y é um ânion, um íon com carga negativa, é o Y3-. Então, a gente faz primeiro, vamos fazer aquilo que a gente já sabe, né? Número de prótons igual ao número atômico, número de nêutrons a gente faz a partir do que a gente já viu, né? Tá aqui embaixo a formulazinha. Lá para o outro lado também, temos número de prótons e completamos. E a gente deixei por último aqui a quantidade de elétrons. Então, a quantidade de elétrons, neste caso que é um ânion, 3-, ele tinha inicialmente 15 elétrons, que é a mesma quantidade de prótons, 15. Ganhou mais 3 elétrons, então agora ele tem 18. Tá? E aqui ele tinha 13 elétrons, que é exatamente a quantidade de prótons, e ele perdeu carga 3+, ele tem prótons em excesso. Então ele perdeu 3 elétrons, ficou no final com 10 elétrons, certo? Então, seria dessa forma que a gente faz. Um outro exercício que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, vou mostrar, né, seria, vou fazer só a letra A. A partir de informações sobre a quantidade de cada uma dessas partículas, né, qual é o símbolo do íon? Apenas com essas informações. Então, a gente tem que demonstrar qual que é o símbolo do íon, da mesma forma que aqui a gente está vendo que é cálcio 2+. Esse seria o símbolo do cátion, né, de cálcio.
Então, vamos lá ver como a gente faz. Então, primeiramente, a gente observa qual é o número de prótons e vai para a tabela periódica, já que nós sabemos que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, lá na tabela, a gente vai encontrar que o elemento de número atômico 9 é o flúor, de símbolo F. Tá? Agora, a gente observa, então, para adicionar a carga dele, né, a gente tem que comparar a quantidade de prótons e de elétrons. Então, nesse caso, nós vemos que ele tem um elétron a mais. Um elétron a mais. Portanto, o símbolo desse íon é F menos, com um elétron a mais. Tá? Então, esse é o símbolo do íon. Então, vocês vão fazer para o B, o C e o D. E, por fim, vocês vão indicar se cada um deles é um cátion ou um ânion, certo? A partir do que nós vimos. Então, neste exemplo que nós trabalhamos, é um ânion, pois apresenta carga negativa, porque tem mais elétrons do que prótons, ou seja, ele recebeu um elétron. Então, eu vou finalizar essa videoaula aqui, e a próxima videoaula, então, nós vamos trabalhar sobre como os elétrons estão distribuídos dentro de um átomo, tanto dos átomos neutros quanto dos íons.